Chegou àquele sítio com uma mala velha e uma barriga de 8 meses. Não tinha ninguém esperando. Não tinha destino e carregava dentro de si 2 filhos que o próprio pai não quis conhecer. O homem que jurou ficar ao seu lado desapareceu numa manhã qualquer como quem sai para comprar sal e nunca mais volta. E quando Antônia empurrou aquele portão rangendo e viu a cabra branca presa no curral, magra e sozinha, balindo por uma cria que já não estava ali, entendeu sem que ninguém precisasse explicar. As 2 tinham sido abandonadas por quem deveria ter ficado, e foi naquele sítio esquecido entre o mato e o silêncio, onde tudo começou a mudar. Se alguma vez sentiu que a vida te empurrou para um lugar que parecia o final, mas terminou sendo exatamente o começo de tudo, comente aqui embaixo de onde está vendo isso. Escreva sua cidade e seu estado porque esta história foi feita para chegar onde as pessoas precisam dela. Dê like e se inscreva no canal para não perder os próximos relatos. Nos povoados do interior, em outros tempos, histórias como estas eram contadas entre rios e estradas de chão batido. Antônia tinha 23 anos e aquela maneira calada de existir que só conhece quem aprendeu a se virar sozinha desde cedo. Não era mulher de fazer escândalo nem de pedir o que o mundo não oferecia por vontade própria. Havia sido criada por sua avó materna, Dona Firmina, uma mulher de mãos calejadas e coração do tamanho do terreiro onde criava suas galinhas e vendia rapadura todo dia de feira. A mãe de Antônia morreu de febre quando ela ainda era uma menina de 4 anos. Dessas febres que no campo chegavam sem aviso e se iam levando gente. O pai nunca passou de um nome que ninguém pronunciava porque Dona Firmina dizia que homem que foge de um filho não merece o trabalho de ser lembrado. A menina cresceu entre a feira e o fogão, aprendendo a costurar com retalhos, a temperar feijão com pouco e a medir as pessoas com o olhar antes de escutar o que diziam. Dona Firmina tinha o dom de ensinar sem discursos, só com o exemplo. E Antônia absorvia tudo com aquela inteligência calada que passa despercebida até o dia em que alguém a precisa. Quando a avó partiu, Antônia acabava de completar 20 anos, e a dor daquela perda foi do tipo que não faz barulho. Só se instala no peito e muda a cor de todas as manhãs que vem depois. Deus levou a única pessoa que ela tinha no mundo, e Antônia ficou de pé porque Dona Firmina nunca lhe havia ensinado outra postura. Sozinha, sem parente que aparecesse e sem terra que fosse sua, pôs-se a trabalhar como lavadeira e costureira nas casas de família do povoado. Dormia num quartinho no fundo de uma pensão que cobrava pouco e oferecia menos, juntando moeda por moeda com aquela disciplina que só tem quem sabe que o mundo não dá nada de graça a quem não tem nome de peso. Vivia assim, equilibrada naquela linha tênue entre a dignidade e a miséria. Até o dia em que Ricardo apareceu em sua vida, e apareceu da maneira em que os problemas costumam aparecer quando se vestem de solução. Ricardo era filho de um fazendeiro abastado da região, rapaz de chapéu novo e bota lustrada que aparecia no povoado toda semana, com ar de quem era dono de um pedaço do mundo. Tinha sorriso fácil, conversa suave e aquela segurança de homem que sabe exatamente o que dizer a uma mulher que não ouve palavras bonitas há muito tempo. Antônia não era tola, mas estava sozinha de uma maneira que dói até os ossos. E a solidão tem aquela maldade invisível de fazer a gente ver água onde só há miragem. Ricardo a cortejou com paciência calculada. Aparecia com flores do campo na porta da pensão, a esperava na saída das casas onde trabalhava e falava de futuro com uma convicção que quase enganava até a ele mesmo. A relação durou o que duram essas coisas. Quando um dos dois está mentindo desde o princípio, Antônia se entregou porque acreditou, e acreditou porque precisava crer que Deus não lhe havia tirado tudo sem deixar nada em seu lugar. Quando chegou a gravidez, o médico do povoado a examinou com cuidado e disse que eram 2 gêmeos. Antônia sentiu que o chão se abria e se fechava ao mesmo tempo, porque era aterrorizante e bonito, numa medida que não conseguia separar. Saiu do consultório com a mão na barriga, que ainda nem se notava bem, e foi procurar Ricardo para contar-lhe, já imaginando sua cara, já ensaiando o sorriso, já construindo em sua cabeça uma cena que nunca ocorreu. A casa de Ricardo estava fechada, janela sem cortina, terreiro varrido de qualquer rastro, porta trancada com aquele silêncio de lugar ao qual ninguém pensa em voltar. Uma vizinha com aquela compaixão disfarçada de fofoca que existe em todo povoado pequeno, contou-lhe que ele havia partido há 3 dias para se casar com a filha de um comerciante de outra região, um arranjo de família acordado há meses. Todo o tempo em que ele lhe jurava amor debaixo da árvore da pensão,
Já tinha uma noiva esperando num povoado vizinho. Antônia escutou aquilo de pé com a mão na barriga e não chorou na frente de ninguém, porque Dona Firmina lhe havia ensinado que lágrima na frente dos outros vira moeda de troca. Os meses seguintes foram de um peso que ia além da barriga crescendo num povoado onde todo mundo conhece todo mundo. Mulher grávida e sozinha carrega nas costas um julgamento que ninguém verbaliza em voz alta, mas que se escuta em cada olhar, em cada silêncio calculado quando entra na loja, em cada conversa que morre quando passa pela calçada. A senhora da casa onde Antônia mais trabalhava, mulher de postura rígida e opinião que não se dobrava, a despediu numa manhã de segunda-feira com uma frieza que doía mais que qualquer grito. Disse que uma moça naquele estado já não podia servir naquela casa, que os vizinhos falavam e que ela tinha sua própria reputação a zelar. E assim, uma por uma, as portas que sustentavam Antônia foram se fechando com 8 meses de gravidez, sem trabalho, sem renda, com o dinheiro da pensão secando e 2 filhos se movendo dentro dela, como se já tivessem pressa para chegar ao mundo. Antônia tomou a única decisão que lhe restava. Preparou a mala velha de couro que havia sido de Dona Firmina. Colocou dentro 2 mudas de roupa, a toalha de crochê que a avó havia tecido, as tesouras de costura e um vidrinho de óleo que usava na barriga. Saiu pela porta da pensão numa manhã de céu ainda escuro, sem avisar ninguém, sem olhar para trás, porque olhar para trás lhe teria exigido um valor que estava guardando inteiro para o que viria pela frente. Caminhou toda a manhã por estrada de chão, a passo lento que a barriga permitia, parando quando o corpo pedia, sentando-se em pedras à beira do caminho, com a mala no colo e as mãos na barriga, sentindo as crianças se remexerem como se quisessem ajudar a mãe a decidir para que lado seguir. Bateu em 3 portas ao longo do caminho. Na primeira, a mulher viu a barriga e fechou a porta sem abrir a boca. Na segunda, um homem disse que não tinha como ajudar e se meteu para dentro. Na terceira, uma senhora lhe trouxe um copo de água e um pedaço de pão de milho, mas deixou claro com os olhos baixos que a casa já estava cheia de problemas próprios. Antônia bebeu a água, comeu o pão de pé na calçada, agradeceu e seguiu, porque seguir era a única direção que existia. A tarde caiu com aquele peso que só as tardes do campo conhecem, um calor que se cola na pele e faz o ar parecer coisa sólida. Os grilos já cantavam antes do sol se pôr, e Antônia seguia pelo caminho com uma lentidão que já não era escolha, era o limite do corpo. Já não chorava, não porque estivesse bem, mas porque havia chegado àquele ponto onde até chorar gasta uma energia que simplesmente não resta. Só restava o som de seus próprios passos na terra, o ruído do vento nas árvores, e aquela pergunta que empurrava no fundo de sua cabeça cada vez que tentava subir. E agora foi quando o sol começou a deitar no horizonte e pintar tudo naquele tom dourado da tarde que ela ouviu. Meio escondido entre as árvores, um telhado. O caminho fazia uma curva naquele trecho e um pouco afastado da rota, por uma entrada de terra com marcas velhas de carroça, apareceu o sítio. Não era grande nem vistoso, uma casa de paredes firmes com janelas fechadas e uma varanda coberta na frente, rodeada por um terreiro de terra batida. Não estava nas melhores condições do mundo, isso se notava, mas estava de pé e parecia habitável, como um lugar que alguém havia deixado há pouco e que ainda guardava o calor de ter sido habitado. Havia uma mangueira carregada ao lado da casa, uma goiabeira num canto do terreiro e no fundo um curral de cerca de madeira onde uma cabra branca se movia inquieta, soltando balidos que cortavam o silêncio do entardecer com uma urgência que parecia súplica. Antônia deixou a mala no chão e ficou parada olhando para aquela cabra, como se as duas estivessem se reconhecendo em algo que não precisava de explicação. O animal estava magro, com as tetas visivelmente cheias e inchadas, o que significava que havia parido recentemente e que alguém deveria estar ordenhando-a, mas não estava. Balava olhando para os lados buscando algo. E Antônia entendeu antes de pensar, estava buscando sua cria. Uma cabra leiteira sem cria ao lado é uma mãe que perdeu seu filho ou a quem lhe o arrancaram. E aquele balido não era balido de fome, era balido de quem foi separado do próprio sangue. Antônia sentiu os olhos arderem de uma maneira que nada tinha a ver com o cansaço do caminho. Pôs as 2 mãos sobre sua barriga onde seus filhos se moviam e olhou para aquele animal que balava sozinho num curral. E pensou que talvez Deus tivesse uma maneira estranha de juntar os abandonados, de empurrar um para o outro para que nenhum ficasse sozinho de todo. Entrou no terreno devagar, encontrou o poço com água, encontrou a porta da casa destrancada
Encontrou quartos com móveis simples ainda em seu lugar. Voltou ao curral, encheu um balde de água no poço e levou para a cabra que bebeu com uma ansiedade que apertava o coração. Depois, na mangueira, cortou 2 frutas maduras que caíam quase sozinhas. Sentou-se na varanda da casa com as costas contra a parede e comeu ali mesmo, deixando o suco escorrer pelo queixo sem se importar, porque a doçura daquela manga, depois de um dia inteiro de caminhada, tinha um sabor que ia além de fruta madura, tinha sabor de providência. Aquela noite, Antônia encontrou uma cama de ferro em um dos quartos com um colchão fino de palha que ainda servia. Deitou-se com a mala ao lado, sentindo os gêmeos quietos pela primeira vez no dia, como se eles também soubessem que haviam chegado a algum lugar. Pelo buraco da janela entrava um pedaço de céu cheio de estrelas, mais estrelas do que via no povoado, porque ali não havia nenhuma luz competindo com elas. Do curral ainda chegava de vez em quando o balido da cabra mais baixo agora, como se a presença de alguém no sítio tivesse acalmado algo nela também. Antônia não sabia de quem era aquela terra, não sabia se podia ficar, não sabia o que traria o amanhecer, mas ali, naquele instante, com o corpo exausto e os filhos quietos dentro dela, adormeceu. E foi o primeiro sono inteiro que teve em semanas, como se aquele sítio com todos os seus mistérios tivesse decidido proteger, lá antes que ela pedisse. O que Antônia ainda não sabia era que aquele sítio guardava uma história tão pesada quanto a sua, que a cabra no curral era o último vestígio de uma vida que havia desmoronado ali dentro daquelas paredes e que o dono daquela terra, um homem chamado Mário, não havia abandonado o lugar por descuido, mas por uma dor que já não podia olhar de frente. Mas isso ela só descobriria quando o silêncio daquele sítio começasse a revelar seus segredos, um por um, como a terra revela as sementes que guardou na escuridão. O segundo dia no sítio começou com o balido da cabra. Antônia abriu os olhos antes do sol, com o corpo reclamando pela má noite no colchão de palha e os gêmeos já despertos dentro dela, movendo-se com aquela inquietação de quem tem pressa para existir. Ficou deitada um momento olhando o telhado do quarto, escutando o balido que vinha do curral e tentando organizar na cabeça o que precisava fazer. A lista era longa e o corpo estava cansado, mas Antônia havia aprendido há tempos que esperar que o cansaço passasse era luxo de quem tinha alguém com quem esperar. Levantou-se, lavou o rosto com água do poço e foi direto ao curral, porque antes de cuidar de si mesma, precisava cuidar daquele animal que levava. Deus sabe quanto tempo sozinho ali. A cabra a recebeu com um balido mais baixo, diferente do desespero da véspera, como se já reconhecesse que alguém havia voltado a prestar-lhe atenção. Antônia encheu o cocho de água, arrancou pasto fresco ao redor do curral e o colocou dentro para que o animal comesse. Depois ficou olhando as tetas inchadas e entendeu que precisava ordenhar, porque cabra que não se ordenha a tempo sofre e adoece. Havia visto Dona Firmina fazer isso com a cabra de uma vizinha anos atrás e guardou o gesto na memória, como guardava tudo o que a avó fazia com aquela atenção de quem sabe que algum dia vai precisar. Sentou-se ao lado do animal, recostou a testa no lado peludo e foi ordenhando devagar com as mãos torpes a princípio, até que o leite começou a descer espesso e quente dentro de um balde que encontrou pendurado na cerca. A cabra ficou quieta durante toda a ordenha com uma mansidão que parecia gratidão. E quando Antônia terminou e se levantou com o balde cheio, o animal lhe aproximou o focinho do braço e ficou assim um instante, com aquela simplicidade que os animais têm para agradecer sem complicar. Antônia levou o leite para dentro, bebeu uma xícara e sentiu o líquido quente descer por sua garganta com um sabor espesso e doce que era naquele momento o melhor que havia provado em sua vida. Olhou o balde ainda pela metade e pensou nos filhos que estavam por vir, e pensou no leite, e pensou que talvez Deus não tivesse se esquecido dela. Só lhe havia mandado o socorro por um caminho que jamais teria esperado. Naquela manhã, Antônia percorreu o sítio com outros olhos. Já não os olhos de quem buscava refúgio por uma noite, mas os de quem precisava entender o que aquele lugar tinha a oferecer. A casa era simples, de paredes grossas e firmes, com 3 quartos, uma cozinha com fogão a lenha e uma varanda na frente que dava para o terreiro. Não estava em perfeito estado. Tinha uma janela com a madeira frouxa e uma goteira no canto do quarto menor, mas era habitável, era sólida, era mais do que tinha em qualquer outro lugar do mundo. O terreiro tinha a mangueira grande e carregada de frutos, a goiabeira, um bananal no fundo com um cacho que começava a amarelecer e perto do poço,
uma moita de capim-cidreira que crescia sem pedir licença, soltando aquele perfume limpo que Dona Firmina dizia que era remédio para quase tudo. Também havia encostado num lado da casa um pequeno barracão de madeira com porta de correr, onde encontrou ferramentas velhas, corda enrolada, uma escada e uma rede guardada dentro de um saco de juta. Mas foi no fundo, junto ao curral, onde Antônia se deteve. Havia ali os restos de uma horta com sulcos delimitados por pedras, invadida pela erva, mas ainda com a forma visível no terreno. E dentro de um dos sulcos, insistindo em viver sem cuidado algum, uma moita de cebolinha e outra de coentro que se haviam espalhado sozinhas, brotando com aquela teimosia das coisas que se negam a morrer. Antônia se agachou ali com dificuldade por causa da barriga e passou os dedos pelas folhas de coentro que soltaram um cheiro forte e vivo. Havia algo naquelas plantas sobrevivendo num lugar que todos haviam deixado para trás, que lhe falava diretamente a algo dentro dela. A terra não havia se rendido nem quando as pessoas o fizeram. E se a terra não se rendia, ela também não ia se render. No terceiro dia chegou a visita. Antônia estava tentando acender o fogão com os gravetos secos que havia juntado no terreiro quando escutou passos no pátio. Passos firmes de quem conhece o chão que pisa. Levantou-se devagar, foi até a porta da cozinha e viu uma mulher parada no meio do terreiro, olhando-a com uma expressão que misturava surpresa e uma curiosidade que não fazia nenhum esforço para disfarçar. Era uma mulher de uns 60 e tantos anos, rosto marcado pelo sol, cabelo branco preso com firmeza, num coque apertado, chapéu de palha na cabeça e um bornal de pano pendurado no braço. Tinha olhos pequenos e atentos que pareciam não perder um só detalhe do que estava vendo, e um porte de quem carrega a autoridade sem necessidade de anunciá-la. A mulher disse que se chamava Carmela. Vivia a uns 2 quilômetros dali, pela trilha que cortava por dentro do mato, e havia vindo porque viu fumaça subindo na direção do sítio no dia anterior e quis saber o que estava acontecendo, porque daquele sítio não subia fumaça há mais de um ano. Disse-o com a objetividade de quem não precisa de rodeios para perguntar o que quer, e ficou esperando a resposta com a paciência de quem tem o dia todo. Antônia respondeu com a mesma franqueza, porque não lhe sobrava energia para enfeitar nada. Disse que havia chegado 2 dias antes, que estava se refugiando, que não sabia de quem era a propriedade e que não havia tocado nada que não fosse necessário para sobreviver. Dona Carmela escutou tudo sem interromper, baixou os olhos para a barriga de 8 meses, voltou ao rosto de Antônia e ficou assim um momento medindo algo que só ela sabia o que era. Depois, sem dizer nada, entrou na cozinha, abriu o bornal e tirou um embrulho de farinha de milho, um pedaço de toucinho salgado, um frasco de mel escuro e um maço de ervas amarrado com barbante. Colocou tudo em cima da bancada com a naturalidade de quem está repondo o que falta numa despensa. E disse que o fogão acendia melhor se pusesse as astilhas mais finas embaixo e as mais grossas em cima, e que a gaveta da despensa tinha fósforos guardados dentro de um frasco que ela mesma havia deixado ali meses atrás. Antônia ficou olhando para aquela mulher que havia chegado sem ser chamada, havia escutado sem julgar e havia resolvido o problema do café antes que alguém o pedisse, e sentiu um nó subir pela garganta que não era tristeza, era o alívio enorme de quem descobre que não está completamente sozinha no mundo. Dona Carmela ficou toda aquela manhã. Ensinou Antônia a acender o fogão da maneira correta. Fizeram café com farinha torrada. Caminhou pelo sítio comentando o que via com aquela precisão de quem entende de terra e de vida no campo. Disse que o poço estava bom, que a estrutura da casa era firme, que a goteira do quarto pequeno se arrumava fácil com uma telha reacomodada. Disse que o capim-cidreira do terreiro era santo remédio para os últimos meses de gravidez, que acalmava as dores nas costas e ajudava a dormir quando o peso da barriga não deixava. Disse tudo isso com a mesma naturalidade com que havia falado do fogão, sem nenhum peso de favor, sem nenhuma sombra de pena nos olhos, só com a sabedoria prática de quem já viu muito neste mundo e sabe que a maior parte do sofrimento das pessoas não precisa de conselhos, precisa de companhia. Foi antes de ir embora que Dona Carmela contou sobre o sítio e Antônia escutou com o coração apertando a cada frase. A propriedade pertencia a um homem chamado Mário. Ele a havia herdado de seus pais e havia vivido ali com sua esposa Madalena durante 8 anos de um casamento que toda a vizinhança considerava abençoado. Os dois haviam construído aquele sítio juntos, tijolo por tijolo, sulco por sulco, e a cabra branca que Antônia agora cuidava
Havia sido presente de Mário para Madalena em seu primeiro aniversário de casamento. Dona Carmela contou que Madalena chamava a cabra de Serena, porque era o animal mais manso e tranquilo que jamais haviam visto, e que quando Serena pariu uma cria, Madalena a cuidou como se fosse um filho, porque os filhos de verdade, os que tanto desejavam, não chegavam. Antônia já sentia o peso do que vinha antes que Dona Carmela terminasse. Madalena por fim ficou grávida depois de anos de tentar, e a alegria naquela casa foi do tamanho que só quem esperou muito pode medir. Mas o parto saiu mal. Saiu mal de uma maneira que nem a experiência de Dona Carmela, que era parteira da região há décadas, pôde reverter. Madalena morreu naquela mesma casa, no quarto do fundo, e a criança não sobreviveu. Mário ficou destroçado de uma maneira que ia além do luto normal. Ficou como ficam os homens que construíram toda a sua vida em torno de uma pessoa e de repente se encontram dentro de uma casa onde cada canto lhes lembra o que já não existe. O irmão de Mário veio buscá-lo 2 semanas depois e o levou para a cidade. Mário foi sem resistir, como quem já não tem vontade própria a oferecer. Antes de ir, pediu a um vizinho que se encarregasse do que restava no sítio. O vizinho vendeu as galinhas, vendeu a cria de Serena porque tinha valor de venda e era fácil de transportar. Mas a cabra-mãe ficou porque tinha uma infecção na pata que a impedia de andar bem e o vizinho prometeu voltar para buscar. Lá depois, nunca voltou. Serena ficou presa no curral, sobrevivendo do pasto que crescia entre as frestas da cerca e da água da chuva que se acumulava no bebedouro, com a teta cheia de leite que ninguém ordenhava e balindo por uma cria que haviam levado para sempre. Dona Carmela passava de vez em quando para jogar água e pasto por cima da cerca, mas a idade e a distância não lhe permitiam mais que isso. Havia feito o que podia e rezava a Deus para que mandasse alguém. Antônia escutou tudo sentada na banca da varanda, com as mãos na barriga e os olhos ardendo. Pensou naquela cabra que havia perdido sua cria e que carregava leite sem ter a quem dá-lo. Pensou nela mesma, grávida de 2 a ponto de ser mãe, sem ter uma gota de certeza sobre o amanhã, e pensou que havia ali um encontro que nenhum dos dois havia planejado, nem ela nem o animal, mas que tinha a marca dessas coisas que parecem casualidade e não são. Dona Carmela, como se lhe lesse o pensamento, disse-lhe antes de ir que Mário não aparecia há mais de 1 ano, que pagava o imposto da terra pelo correio, mas nunca mais pisou no sítio, e que por enquanto, Antônia estava mais segura ali do que em qualquer outro lugar. Disse isso e desceu pela trilha com os passos tranquilos de quem conhece cada pedra do caminho, deixando para trás o cheiro de ervas e a sensação de que algo havia sido semeado naquela conversa. Os dias que se seguiram foram de trabalho. Antônia não sabia ficar quieta e o corpo, ainda pesado de 8 meses, obedecia à vontade de fazer com uma resistência que a surpreendia até a ela. Limpou a casa quarto por quarto, não porque estivesse em estado de abandono completo, mas porque tinha aquele pó de lugar fechado que precisa de mão viva para despertar. Lavou o chão, abriu as janelas para que entrasse o vento, arrumou a madeira frouxa com pregos que encontrou num pote no canto da cozinha. Reacomodou a telha que causava a goteira com a ajuda da escada velha que estava encostada atrás, subindo com o cuidado que a barriga exigia e descendo com o alívio de quem resolveu um problema com suas próprias mãos. A cozinha recebeu atenção especial porque ali era onde girava a vida do sítio e o fogão a lenha, seguindo as instruções de Dona Carmela, começou a acender na primeira tentativa toda manhã. Dona Carmela voltou 2 dias depois, como se tivessem combinado, embora não tivessem combinado nada. Trouxe feijão, um pedaço de queijo curado embrulhado em pano e uma moita de hortelã com raiz num torrão de terra. Disse que a hortelã era o primeiro que se plantava numa horta nova, porque pegava fácil, espantava insetos e dava um chá que resolvia a metade dos males do corpo. Plantaram a moita juntas ao lado das moitas de coentro e cebolinha que Antônia havia limpado nos dias anteriores. E Dona Carmela aprovou com um movimento de cabeça o trabalho que havia sido feito na casa. Foi nessas visitas, entre o trabalho da horta e o chá de capim-cidreira que tomavam sentadas na varanda, que Antônia foi contando em pedaços sua história, não de uma vez, não com drama, mas da maneira em que as coisas verdadeiras saem quando a pessoa já não aguenta carregar, lá sozinha. E Dona Carmela escutava com aquele silêncio que é o oposto do vazio, um silêncio cheio de presença, de atenção, de uma sabedoria que sabe que a maior parte da dor do mundo não precisa de opinião, precisa de testemunha,
A rotina foi tomando forma como toma forma tudo o que a gente repete com intenção. Antônia acordava com a primeira claridade, ordenhava a Serena, fazia o café, cuidava da horta, trabalhava na casa. A cabra havia se tornado uma companhia constante, seguindo Antônia pelo terreiro quando andava solta, aproximando o focinho da sua barriga com uma insistência que tinha algo de ternura e de instinto misturados. O leite de Serena era espesso e bom, e Antônia aprendeu com Dona Carmela a fazer um queijinho fresco, que durava 2 dias, e que junto com a farinha e as frutas do terreiro, formava o sustento daqueles dias. A horta começou a responder ao cuidado com uma generosidade que parecia querer compensar o tempo perdido. E a vida naquele sítio foi se organizando com a paciência que as coisas boas exigem. Devagar, sem promessa, mas com firmeza. Foi na segunda semana que Antônia escutou pela primeira vez o som de uma comitiva de mulas no caminho. Um tropeiro passava por ali com meia dúzia de mulas carregadas, fazendo caminho entre os povoados, como faziam os homens desse ofício, levando mercadoria de um lado para o outro por trilhas que só eles conheciam. O homem parou na entrada do sítio e pediu licença para dar água aos animais no poço. Antônia o viu do terreiro e foi até a frente. Era um homem de uns 30 e tantos anos, talvez mais, de ombros largos, rosto queimado pelo sol e pelo caminho, mãos grandes e calejadas de quem passa a vida agarrando corda e rédea. Tinha um modo calado que não era grosseria, era simplesmente a maneira de quem se acostumou a viver mais com animais que com gente. Disse que se chamava João e que passava por aquele trecho a cada 2 ou 3 semanas, levando carga aos povoados da região. Antônia lhe deu licença para que as mulas bebessem e ficou por ali enquanto os animais descansavam. João olhou ao redor com aquela atenção discreta de quem avalia um lugar pelo que revela e não pelo que aparenta. Viu a horta cuidada, a casa com as janelas abertas, a cabra pastando solta no terreiro, olhou para Antônia com sua barriga de 8 meses e não perguntou nada que não fosse sobre a água e o caminho. E naquele respeito silencioso de não invadir o que não lhe pertencia, havia algo que Antônia registrou sem saber nomear. Antes de ir, perguntou se ela precisava de algo do povoado. Antônia disse que não precisava e ele assentiu com a cabeça e seguiu com a comitiva. E os cascos das mulas foram desaparecendo na poeira do caminho até que o silêncio voltou. Dona Carmela, que soube da visita na manhã seguinte, como sabia de tudo o que acontecia num raio de 20 quilômetros, disse-lhe que conhecia João. Era viúvo. Sua esposa havia morrido há alguns anos de uma doença lenta que a foi levando aos poucos, e desde então vivia no caminho, passando de povoado em povoado sem criar raízes em nenhum, dormindo em paradas de tropeiros e acordando antes do sol para seguir viagem. Dona Carmela disse aquilo com o tom de quem só está informando, sem nenhuma intenção por trás das palavras. Mas Antônia percebeu nos olhos da velha parteira uma faísca discreta, de quem está prestando atenção ao que Deus está ajeitando sem que ninguém peça. Mas foi nessa mesma conversa que Dona Carmela trouxe outra notícia, e essa vinha com um peso diferente. Havia um fazendeiro na região chamado Antenor, homem de dinheiro e de influência, dono de uma grande loja e de terras que faziam divisa com o sítio de Mário. Dona Carmela contou que Antenor tinha o olho posto naquela propriedade há anos, que havia feito oferta de compra pelo menos 2 vezes, e que Mário as havia rejeitado as 2 sem dar explicação. Disse que Antenor não era homem que aceitasse um não com tranquilidade, e que desde que a notícia de que havia uma mulher morando no sítio começou a circular pelo povoado, andava fazendo perguntas sobre a situação, sobre quem era Antônia, sobre que direito tinha de estar ali. Dona Carmela contou tudo com a voz baixa e firme de quem não está espalhando fofoca, está dando aviso, e terminou dizendo que Antônia devia ter cuidado porque homem com dinheiro e com vontade era a combinação mais perigosa que existia no campo. Antônia escutou e guardou. Tinha outras urgências mais imediatas. Os gêmeos estavam cada vez mais pesados. As dores nas costas eram constantes, e Dona Carmela, que lhe examinava a barriga com mãos experientes, de quem já havia trazido mais de 100 crianças ao mundo, dizia que o tempo se aproximava, que podia ser questão de semanas ou menos. O corpo de Antônia parecia estar de acordo porque tudo se tornava mais lento, mais pesado, mais difícil. Mas ela não parava, porque parar era um luxo e porque o trabalho das mãos era o único remédio que conhecia para o medo que crescia dentro dela na mesma proporção em que a barriga crescia. O medo de parir sozinha, o medo de não dar conta de 2, o medo de perder aquele teto antes de ter algo que pudesse chamar de seu.
João voltou a passar pelo sítio 2 semanas depois, como havia dito que faria. Desta vez trouxe, sem que ninguém pedisse, um saquinho de sal, um rolo de barbante e um pacote de sementes de abóbora, que disse que lhe haviam dado numa loja e que não lhe serviam de nada no caminho. Deixou tudo na varanda com aquela economia de gestos de quem faz o bem sem discurso. Deu água às mulas, trocou poucas palavras com Antônia sobre o clima e o caminho e seguiu viagem. Mas antes de ir, olhou para o curral onde Serena pastava tranquila e disse, quase como se estivesse falando consigo mesmo, que era bom ver aquele sítio com vida outra vez. E foi sem esperar resposta, porque homem desse tipo não espera, só diz e vai. Antônia ficou na varanda vendo a comitiva se afastar e sentiu, sem querer sentir, sem estar preparada para sentir, que algo naquele homem calado de mãos grandes deixava no sítio uma presença que durava mais que a visita. Sacudiu o pensamento como quem sacode poeira da roupa e voltou para a horta porque não tinha tempo nem espaço na vida para guardar esse tipo de sentimento. Não agora, não com 2 filhos a caminho e um teto que não era seu. Mas o pensamento ficou ali, calado num canto que ela fingiu não conhecer, esperando o momento certo para voltar. E naquela noite, enquanto ordenhava a Serena sob as primeiras estrelas, com o leite quente caindo no balde e os gêmeos se movendo como se dançassem dentro dela, Antônia pensou em tudo o que havia acontecido desde que saiu pela porta daquela pensão com a mala na mão. Pensou no caminho, nas portas fechadas, na cabra que balava sozinha, no leite que agora a sustentava a ela e sustentava a vida que crescia dentro dela. E pensou que talvez a vida não tivesse acabado de castigá-la, mas que talvez, só talvez, apenas estava começando a lhe pedir perdão. O que ela não sabia é que Antenor já havia tomado uma decisão e que da próxima vez que um cavalo parasse em frente àquele sítio, não viria trazendo sementes nem água para as mulas. Antenor apareceu numa tarde de quarta-feira sem aviso, montado num cavalo bem cuidado e acompanhado de um rapaz mais jovem que vinha atrás sem dizer palavra. Era homem de uns 50 anos, barriga de quem come bem e sem pressa, chapéu de aba larga e aquele tipo de sorriso que chega antes da pessoa e já vem medindo o terreno. Entrou na propriedade como se estivesse entrando em terra própria. Desceu do cavalo com a calma de quem tem a certeza de que o mundo funciona como ele quer, e caminhou até a varanda onde Antônia estava sentada costurando um remendo numa das roupas que havia trazido na mala. Apresentou-se com nome e título de comerciante, como se aquilo fosse uma carta de apresentação que abrisse qualquer porta, e começou a falar do sítio com uma familiaridade que não lhe pertencia, comentando acerca, o terreiro, a qualidade da terra com aquele tom de quem está avaliando uma mercadoria antes de fazer oferta. Antônia não se levantou da cadeira. Continuou costurando com a agulha firme e os olhos no pano, escutando cada palavra com aquela atenção que Dona Firmina lhe havia ensinado, a atenção de quem não precisa olhar para ver. Antenor falou do sítio por alguns minutos, elogiou o trabalho que ela havia feito no terreiro e na casa, e depois chegou onde queria chegar com a sutileza de um gado passando por portão estreito. Disse que Mário estava pensando em vender a propriedade, que as negociações estavam encaminhadas e que quando a venda se concretizasse, naturalmente, ela teria que desocupar o lugar. Disse-o com um sorriso que pretendia parecer amável, mas que tinha aquela frieza de cálculo por trás, e ficou esperando a reação como quem joga uma pedra no rio e observa as ondas. Antônia terminou o ponto que estava fazendo, cortou a linha com a tesoura de costura, dobrou o pano no colo e levantou os olhos para ele pela primeira vez. Perguntou-lhe se Mário lhe havia dito aquilo pessoalmente. A pergunta era simples, mas carregava um peso que Antenor não esperava porque era a pergunta de quem sabe distinguir o que é verdade do que é manobra. O homem titubeou por um segundo, só um segundo, mas Antônia o viu. Disse que haviam conversado recentemente, que as coisas iam nessa direção. Antônia respondeu que quando Mário viesse pessoalmente para lhe dizer isso, a conversa teria continuação. Até então não havia mais nada a se falar. O sorriso de Antenor durou um instante a mais, desses sorrisos que ficam pendurados no rosto depois que já perderam o motivo, e depois se apagou. Olhou para ela com olhos diferentes, recalculando algo por dentro, e disse que ela era uma mulher de opiniões fortes. Disse-o como se fosse um defeito. Montou no cavalo e foi com o rapaz atrás. E Antônia ficou na varanda com a costura no colo, e o coração batendo mais rápido do que deixava transparecer no rosto. Naquela mesma noite, enquanto ordenhava a Serena à luz de uma lamparina a querosene que havia encontrado na despensa, Antônia sentiu pela primeira vez o medo verdadeiro.
Não o medo do caminho, que era medo de não ter para onde ir. Este era diferente. Era o medo de ter encontrado um lugar e de que alguém quisesse tirá-lo dela. Era o medo de quem começou a criar raízes e sente a terra tremer por baixo. Serena, como se percebesse algo, encostou o corpo no braço dela e ficou ali com aquela presença mansa que era sua maneira de dizer que estava com ela, que Antônia terminou de ordenhar em silêncio. Levou o leite para dentro, guardou-o na frescura da despensa e foi deitar com a mão na barriga, pedindo a Deus baixinho que lhe desse pelo menos mais um pouco de tempo naquele sítio antes que o mundo decidisse cobrar lá de novo. Dona Carmela soube da visita de Antenor antes que o sol nascesse no dia seguinte, porque no campo as notícias viajam mais rápido que cavalo, e apareceu no sítio com a expressão de quem já vem preparada para a conversa séria. Sentou-se na varanda com Antônia, tomou o café que já estava pronto e disse o que precisava ser dito, que Antenor havia mentido, que Mário não havia autorizado nenhuma venda, que ela sabia disso porque o próprio irmão de Mário vivia no mesmo povoado que Dona Carmela visitava uma vez por mês para vender queijo na feira e que se houvesse qualquer movimento de venda, o irmão teria mencionado. Antenor estava pressionando por conta própria, apostando que uma mulher grávida e sozinha não teria coragem para resistir. Dona Carmela disse aquilo com uma indignação contida que era mais poderosa que qualquer grito. E depois disse que ia mandar recado ao irmão de Mário para que soubesse o que Antenor estava fazendo. As semanas seguintes foram de uma tensão que corria por baixo da superfície como água de rio escondida. Antenor não voltou pessoalmente, mas começou a agir por outros meios, espalhando pelo povoado que havia uma invasora no sítio de Mário, que a situação era irregular, que aquela propriedade estava sendo ocupada por uma desconhecida. As fofocas chegavam a Antônia pelas visitas de Dona Carmela, que as passava com preocupação e ao mesmo tempo com uma raiva fria de quem conhece o jogo e não aceita que se jogue contra os fracos. Numa manhã, Antônia encontrou o portão da entrada do sítio riscado com algum objeto afiado, uma marca pequena mas deliberada, do tipo que não ocorre por acidente. Olhou aquela marca e sentiu o estômago apertar porque sabia que era um recado, e recado desse tipo não vem sozinho. João apareceu naquela mesma semana na hora de sempre com a comitiva de mulas e o passo tranquilo de quem não tem hora marcada com o mundo. Antônia ouviu chegar da horta onde estava trabalhando e sentiu antes de qualquer pensamento um alívio que veio do fundo do peito, como se a presença desse homem trouxesse consigo uma segurança que ela não havia pedido, mas que precisava mais do que admitiria. João deu água, mulas, sentou-se na banca da varanda que Antônia havia limpado e restaurado e aceitou o café que ela lhe preparou sem que ele pedisse. Ficaram ali um tempo, ele sentado e ela de pé na porta da cozinha, em um silêncio que não tinha nada de vazio. Era o tipo de silêncio em que duas pessoas ficam juntas, porque a presença da outra já diz o que precisa ser dito e falar seria quase uma interrupção. Foi aquele dia que Antônia notou o olhar de João na marca do portão quando ele chegou. Ele não comentou nada, não perguntou nada, mas antes de ir, depois de ter ficado mais tempo do que o habitual, disse que ia começar a passar toda semana em vez de a cada 15 dias, porque o caminho daquele trecho estava precisando de mais atenção. Disse-o como se fosse sobre o caminho. Antônia o escutou como se fosse sobre o caminho, mas os dois sabiam que não era sobre o caminho. E havia naquilo que não se disse uma gentileza que era mais significativa que qualquer declaração, porque era a gentileza de proteger sem invadir, de estar perto sem se impor, de cuidar sem exigir reconhecimento. Nessa visita, João trouxe 2 kg de arroz e um pote de manteiga de garrafa que disse ter recebido como pagamento por uma entrega. Deixou tudo na varanda ao lado da banca e não esperou agradecimento porque não era homem de esperar nada do mundo. Mas quando ele foi embora e os cascos das mulas desapareceram na curva do caminho, Antônia ficou com o pote de manteiga nas mãos e um calor no peito que já conhecia, que já havia sentido antes e que da outra vez havia sido mentira. Mas desta vez era diferente. Era diferente porque João não prometia nada, não jurava nada, não enfeitava nada com palavras que não pensava em cumprir. Simplesmente aparecia, fazia o que podia e ia embora. E naquela simplicidade havia uma verdade que Antônia, depois de tudo o que Ricardo lhe havia feito, reconhecia como a coisa mais rara e valiosa que existia. Se você está desejando que Antônia consiga proteger tudo o que construiu, dê like agora e compartilhe esta história com quem também acredita que começar de novo é possível. Os dias encurtaram,
E o corpo de Antônia foi ficando mais pesado de uma maneira que mudava cada gesto, cada passo, cada respiração. Dona Carmela vinha agora quase todos os dias revisando a barriga com mãos firmes e ouvido colado, e dizia que os dois estavam bem posicionados, que o momento se aproximava, que podia ser qualquer dia. Antônia sentia isso no corpo antes de escutar da parteira, porque havia uma urgência nova nos movimentos dos gêmeos, uma inquietação que parecia pressa. Continuava trabalhando porque não sabia viver de outra forma, mas ia mais devagar, parava mais seguido, respirava fundo encostada na parede da cozinha com as mãos nas costas, que lhe doíam de forma constante e surda. Dona Carmela preparou o quarto do fundo com panos limpos, água fervida guardada em jarras e um chá de ervas que disse que era para a hora. E ensinou Antônia a reconhecer os sinais, a diferença entre a dor de ensaio e a dor de verdade. Porque com gêmeos, o corpo avisa mais cedo e de maneira mais forte. Foi numa noite de lua cheia que Antenor voltou, e desta vez sem o sorriso, vinha acompanhado de 2 homens que Antônia não conhecia, e parou no terreiro com uma postura diferente, mais dura, mais decidida, de quem se cansou de negociar e vem dar ultimato. Disse com uma voz que já não tentava ser cordial, que havia um processo em curso para impugnar a ocupação irregular da propriedade, que Antônia tinha 1 semana para sair por vontade própria antes que as autoridades resolvessem por ela. Era mentira. Antônia estava quase certa de que era mentira, mas mentira dita com autoridade no meio da noite, por um homem acompanhado de 2 desconhecidos, tem um peso que a verdade leva tempo para equilibrar. Sentiu os gêmeos se moverem com força dentro dela, como se sentissem a ameaça pelo sangue, e pôs a mão na barriga em um gesto que era proteção e oração ao mesmo tempo. Antes que ela respondesse, escutaram-se passos vindo pela trilha do mato. Dona Carmela entrou no terreiro com o bornal no braço e se deteve ao ver os homens. Nas últimas semanas, com o parto tão perto, a velha parteira havia tomado o costume de passar pelo sítio toda noite antes que escurecesse, para verificar que Antônia estivesse bem e que o corpo não tivesse dado sinal. Naquela noite, como todas as outras, havia vindo pelo caminho do mato com a pontualidade de quem leva a tarefa a sério. Avaliou a cena inteira com aqueles olhos que nunca lhes escapava nada. Caminhou até ficar ao lado de Antônia e ficou ali de pé sem dizer uma só palavra. Era só uma mulher velha com um bornal de pano, mas havia em seus ombros uma firmeza que ocupava espaço de uma maneira que os 3 homens sentiram. Antenor olhou para as duas, olhou para a barriga de Antônia e disse que ela ia se arrepender de complicar as coisas. Deu as costas e foi embora com os 2 homens, e o som dos cavalos se misturou com o silêncio da noite até desaparecer. Dona Carmela segurou o braço de Antônia e a levou para dentro. Fez chá de capim-cidreira, colocou-o na mão dela e sentou-se do outro lado da mesa sem pressa de ir. Disse que ia mandar recado urgente pela manhã, que Antenor não tinha poder algum para tirar ninguém dali, e que a falação de homem rico sem papel na mão era vento. Fazia barulho, mas não derrubava a parede de verdade. Antônia escutou segurando a xícara com as 2 mãos, sentindo o calor do chá nos dedos e tentando acreditar que era verdade. Mas foi quando ia responder que sentiu a primeira dor. Não era a dor nas costas que já conhecia, nem o incômodo que a acompanhava há semanas. Era diferente, mais baixo, mais profundo, mais insistente, uma dor que vinha em onda e que, quando passava, deixava o corpo inteiro esperando a seguinte. Antônia fechou os olhos, respirou fundo e disse a Dona Carmela que talvez fosse bom que ela ficasse perto. A velha parteira a olhou, olhou a barriga e disse que já sabia antes de entrar no sítio naquela noite. Como se Deus a tivesse mandado exatamente na hora certa. Como sempre fazia quando a gente prestava atenção, a noite fechou sobre o sítio, enquanto as dores foram ficando mais fortes e mais próximas. Dona Carmela trabalhou com a calma de quem já passou por isso tantas vezes que a tranquilidade se tornou ferramenta, a mais importante que uma parteira pode ter. Preparou tudo no quarto do fundo, esquentou água no fogão, organizou os panos e as ervas e ia dizendo a Antônia, com a voz firme e suave ao mesmo tempo, que respirasse fundo quando viesse a dor, que soltasse o ar devagar quando passasse, que o corpo sabia o que tinha que fazer, ainda que a cabeça duvidasse. Antônia se agarrava à beirada do catre com as mãos e passava pela dor da maneira em que as mulheres sempre passaram pela dor das coisas que mais importam, apertando os dentes, cedendo quando o corpo mandava ceder, lutando quando era hora de lutar. O primeiro choro rasgou a madrugada perto das 2 da manhã, fino, forte, furioso de vida.
Dona Carmela sorriu daquela maneira que era alívio e celebração juntos, e disse que era varão. Envolveu a criança num pano limpo, colocou-o no peito de Antônia por um instante e voltou ao trabalho, porque o segundo vinha logo atrás e veio. 20 minutos depois, outro choro encheu o quarto, mais agudo, mais impaciente, como se a menina tivesse pressa para alcançar o irmão que já estava fora. Dona Carmela a recebeu com as mesmas mãos firmes, a limpou, a envolveu e a pôs ao lado do primeiro nos braços de Antônia, que olhava aqueles dois rostos enrugados e perfeitos, com uma expressão que nenhuma palavra em nenhum idioma conseguiria traduzir. Ao menino chamou Tomás, a menina Luísa. Havia guardado os dois nomes durante meses, sem dizer a ninguém, como se nomear antes do tempo fosse um risco que não podia correr. Agora os nomes saíam de sua boca baixinho provando o som e cabiam perfeitamente, como coisas que sempre haviam estado esperando ser ditas. Dona Carmela saiu do quarto para lhes dar o silêncio que aquele momento pedia e foi atender o fogão. E Antônia ficou ali com seus dois filhos no peito, escutando sua respiração, sentindo seu peso, chorando pela primeira vez em meses, não de tristeza, não de medo, mas daquele choro que vem quando o corpo, por fim, entende que o mais difícil passou e que o que chegou era bom, mas o mais difícil não havia passado. A manhã trouxe consigo uma realidade que Antônia não havia previsto. Os gêmeos mamavam, mas seu leite não era suficiente para dois. Tomás, que era maior e mais forte, mamava com vigor, mas Luísa ficava inquieta, chorando com aquele choro fraco de fome, que é o som mais angustiante que uma mãe pode escutar. Antônia tentou tudo o que sabia e tudo o que Dona Carmela lhe ensinou. Posição diferente, massagem, compressa, chá para estimular. Mas o corpo exausto do parto e de meses de carência simplesmente não alcançava para alimentar duas bocas. Luísa chorava e cada choro era uma faca no peito de Antônia, porque não havia impotência maior no mundo que ter um filho com fome e não poder tirar-lhe essa fome. Foi Dona Carmela quem disse o que já estava ali desde o princípio, esperando ser visto. Olhou para Antônia com aqueles olhos que carregavam décadas de sabedoria e disse que a resposta estava no curral. Que Serena tinha leite de sobra, leite espesso e forte, e que cabra leiteira havia alimentado criaturas desde que o mundo era mundo, que ela mesma havia sido criada com leite de cabra porque sua mãe não havia tido leite suficiente e que aquele animal não estava ali por casualidade. Estava ali porque Deus sabia antes que qualquer um que aquele leite ia ser necessário. Antônia olhou pela janela do quarto, viu Serena no curral com a teta cheia e entendeu naquele instante com uma clareza que lhe cortava o peito que a cabra que havia perdido sua cria e a mulher que não tinha leite suficiente para os seus haviam sido postas no mesmo sítio por uma razão que era maior que qualquer casualidade. Levantou-se com dificuldade, ainda dolorida do parto. Foi ao curral com o balde de ordenha e sentou-se ao lado de Serena. A cabra ficou quieta, mansa como sempre, e o leite desceu espesso e quente. Antônia o levou para dentro. Dona Carmela o amornou com cuidado e o deu a Luísa num potinho improvisado com um pano na boca, para que o leite gotejasse devagar. A menina bebeu com uma ansiedade que era urgência pura, e quando terminou e adormeceu com aquela paz de quem por fim tem a barriga cheia, Antônia encostou a cabeça na parede e chorou outra vez. Mas desta vez era gratidão. Era uma gratidão tão grande que não lhe cabia no peito e precisava sair pelos olhos. Serena, a cabra que havia sido abandonada sem sua cria, passou a alimentar os filhos que a vida lhe havia dado a Antônia. 2 vezes ao dia, manhã e noite, Antônia ordenhava com cuidado, e o leite de Serena era o que mantinha Luísa forte e viva, enquanto o corpo de Antônia se recuperava devagar. Havia nisso uma beleza que ia além do que se pode descrever com palavras. Uma mãe que perdeu sua cria, dando leite para os filhos de outra mãe que não tinha ninguém. Dona Carmela dizia que era providência, que Deus não desperdiça nada, nem dor, nem leite, nem solidão, e que tudo o que parece perdido só está guardado para quem vai precisar depois. Os primeiros dias com os gêmeos foram de um esgotamento que Antônia não sabia que existia. Um cansaço que ia além do corpo e entrava na alma, mas que vinha misturado com uma alegria que também não sabia que existia. Porque ninguém te ensina o tamanho do amor que se sente por um filho até que o filho chega. Dona Carmela aparecia toda manhã, ajudava, ensinava, verificava que os 3 estivessem bem. E foi no 3º dia depois do parto, quando Antônia estava amamentando Tomás na varanda, enquanto Luísa dormia dentro de um cesto que Dona Carmela havia trazido, que o som de cascos no caminho lhe acelerou o coração. Mas não era Antenor,
Era João. Vinha sozinho, sem a comitiva, montado num cavalo emprestado com uma pressa que não combinava com a maneira calma que tinha todos os outros dias. Desceu antes de parar bem, amarrou o animal no poste e caminhou até a varanda com passos longos. Detiveram-se quando viu Antônia com o bebê nos braços e ficou ali de pé com uma expressão no rosto que claramente não havia planejado mostrar. Dona Carmela lhe havia mandado recado na véspera. Antônia não sabia. Não havia pedido e olhou para a velha parteira dentro da casa com um olhar que era pergunta e resposta ao mesmo tempo. João ficou parado olhando para Tomás nos braços de Antônia. Depois olhou dentro da casa onde Luísa dormia no cesto e algo em seu rosto mudou de uma maneira que não tinha volta. Era a expressão de um homem que carregava uma perda antiga e que de repente, sem aviso, estava frente a algo que parecia preencher a forma exata daquele vazio. Não disse nada por um tempo que durou mais que qualquer palavra. Depois perguntou com a voz rouca de quem está controlando algo grande dentro do peito se ela precisava de algo. Antônia disse que precisava de lenha cortada, e ele foi cortar lenha como se fosse a tarefa mais importante que houvesse recebido em sua vida. O que nenhum dos dois sabia naquela manhã era que Antenor já havia dado o próximo passo e que o que viria depois ia exigir de todos um valor que ainda não haviam tido que demonstrar. João não foi embora naquele dia. Cortou lenha até que o sol se pôs, empilhou-a debaixo do telhado de trás com aquele esmero de quem ordena o mundo com o trabalho das mãos. E quando terminou, sentou-se na varanda com o suor escorrendo e aceitou o café que Antônia lhe trouxe sem que ele pedisse. Ficaram ali no silêncio do entardecer, ele com a xícara nas mãos e ela com Luísa nos braços, escutando os grilos começarem e Serena mastigando pasto no curral. Não falaram de Antenor, não falaram do futuro, não falaram de nada que pesasse mais do que aquele momento aguentava. E quando chegou a noite, João disse que ia dormir no barracão de trás se ela permitisse, porque o caminho de volta era longo e as mulas estavam descansando no povoado. Antônia o permitiu sem discutir, porque discutir teria sido fingir que não queria que ele ficasse e já estava cansada de carregar peso desnecessário. Na manhã seguinte, Antônia acordou com o cheiro de café recém-feito que vinha da cozinha. Levantou-se devagar com o corpo ainda dolorido do parto e a noite partida pelos choros alternados dos gêmeos. E encontrou João na cozinha com o fogão aceso, a água fervendo e a xícara já posta na mesa como se o tivesse feito toda a vida. Ele não disse bom dia com palavras. Disse-o com o gesto, e havia naquela simplicidade uma intimidade que havia chegado sem pedir licença e que parecia mais verdadeira que qualquer juramento que Antônia houvesse escutado. Tomás chorou no quarto e João fez menção de ir ver. Deter-se a meio passo como se tivesse percebido que isso talvez seria cruzar uma linha e olhou para Antônia esperando. Ela assentiu com a cabeça e ele foi e regressou com o menino no braço com um modo torpe e cuidadoso que era ao mesmo tempo engraçado e bonito de se ver, o modo de um homem grande demais carregando algo pequeno demais e tratando-o como se fosse a coisa mais importante do mundo. Dona Carmela chegou naquela manhã e encontrou a cena sem nenhuma surpresa no rosto, como se já soubesse que ia encontrar exatamente aquilo. Sentou-se na varanda, tomou o café que João serviu com a mesma naturalidade com que servia no caminho e depois chamou Antônia para falar no terreiro, longe dos ouvidos dele. Disse que havia mandado recado ao irmão de Mário sobre as movimentações de Antenor e que a resposta havia chegado por boca de um conhecido que havia passado na véspera. O irmão de Mário se alarmou. Disse que Mário não havia autorizado nenhuma venda e que Antenor estava agindo por conta própria, mas disse também que Mário estava numa situação difícil, vivendo num quarto de pensão na cidade, com a saúde quebrantada e sem vontade de regressar ao sítio, onde havia perdido tudo. Dona Carmela contou isso com a voz baixa de quem carrega informação pesada e sabe que tem que entregar, lá com cuidado, e terminou dizendo que alguém precisava ir até onde estava Mário antes que Antenor fosse primeiro e conseguisse o que queria, aproveitando-se da fragilidade de um homem quebrado. João escutou tudo quando Dona Carmela o repetiu na varanda com Antônia ao lado e os gêmeos dormindo no quarto. Ficou calado um tempo com os cotovelos nos joelhos e os olhos na terra do terreiro e depois disse que conhecia a cidade onde estava Mário. Passava por ali com a comitiva pelo menos uma vez por mês. Conhecia as pensões, conhecia os caminhos. Disse que podia ir. Disse-o com a mesma voz com que dizia que ia cortar lenha ou dar água às mulas, sem peso, sem drama, como se ir buscar um desconhecido a uma cidade distante para resolver o destino de uma mulher
que não tinha nenhuma obrigação de proteger, fosse simplesmente o correto. E o era. Antônia o olhou e sentiu algo se assentar dentro de seu peito com a solidez das coisas que são verdadeiras, como alicerce de casa que não treme quando o vento bate. João partiu na manhã seguinte, antes do sol, com o cavalo emprestado e a determinação calada de quem não precisa anunciar o que vai fazer. Antônia o viu sair do terreiro pela janela da cozinha com Luísa nos braços e ficou ali parada um tempo depois que ele desapareceu na curva do caminho, sentindo sua ausência com uma intensidade que a assustou, porque era a prova de que aquele homem havia ocupado um espaço dentro dela que nem sabia que estava vazio. Dona Carmela, que ficou no sítio durante a ausência de João, dormindo na rede da sala e cuidando dos gêmeos com a competência de quem fez disso sua vocação, disse numa dessas noites, enquanto as duas tomavam chá de capim-cidreira na varanda, que João era homem escasso, que homem que cuida sem pedir nada em troca é do tipo que Deus faz poucos, porque o molde é difícil e o material é caro. Antônia escutou e não respondeu, mas sorriu na escuridão de uma maneira que Dona Carmela viu ainda sem luz. Os dias de espera foram longos, de uma maneira que só conhece quem esperou por algo que pode mudar tudo. Antônia cuidava dos gêmeos, ordenhava a Serena, mantinha a horta, fazia queijo com o leite que sobrava e tratava de não pensar demais no que aconteceria se João não encontrasse Mário, ou se Mário não quisesse vir, ou se Antenor agisse antes de qualquer um. Tomás e Luísa cresciam com aquela velocidade assombrosa dos primeiros dias, ganhando peso, ganhando força, enchendo o sítio com os sons que só um recém-nascido faz. Essa mistura de choro, suspiro e silêncio que muda o ar de qualquer lugar. Serena continuava dando leite com uma generosidade que parecia não ter limite, e Antônia ordenhava 2 vezes ao dia com um carinho que ia além do gesto prático, porque aquela cabra havia se tornado parte daquela família improvável, da mesma maneira em que ela mesma havia se tornado parte e daquele sítio. Antenor apareceu no 5º dia, à meio da manhã, e desta vez veio sozinho. Não trouxe sorriso, não trouxe ameaça direta, trouxe algo pior, trouxe um papel. Parou no terreiro, desceu do cavalo e mostrou a Antônia uma folha que ele dizia ser uma ordem de despejo emitida pela autoridade do povoado, com prazo de 3 dias para que saísse com tudo o que tivesse dentro. Antônia olhou o papel com o coração batendo nos ouvidos e não soube naquele instante se era verdadeiro ou falso. Dona Carmela, que estava dentro da casa, saiu até a porta e pediu para ver. Lô olhou-o com atenção, devagar, virou-o dos 2 lados e depois olhou para Antenor com aquela expressão que só mulher velha do campo sabe fazer. A expressão de quem já viu muita mentira na vida e reconhece o cheiro de longe. Disse que aquele papel não tinha selo, não tinha assinatura de juiz e não tinha validade alguma, e que se Antenor queria tirar alguém dali, ia precisar de muito mais que uma folha escrita por ele mesmo na mesa de sua loja. Antenor ficou vermelho, não de vergonha, de raiva. A raiva de quem não está acostumado a encontrar resistência, onde esperava encontrar medo. Disse que estavam cometendo um erro, que ele tinha meios que elas não imaginavam, que aquilo não ia ficar assim. Dona Carmela respondeu que fizesse o que acreditasse que devia, mas que enquanto ela estivesse viva naquela região, ninguém ia tirar uma mãe com 2 recém-nascidos de uma casa por cobiça de terra. Disse-o com uma voz que não tremeu nem uma vez e com um olhar que fez Antenor desviar o seu. O homem montou no cavalo e foi embora sem olhar para trás, levando o papel inútil e a certeza de que aquelas 2 mulheres não iam ceder fácil. Antônia sentiu as pernas tremerem quando o cavalo desapareceu no caminho. Dona Carmela lhe segurou o braço e lhe disse para se manter firme, que a ajuda vinha a caminho e que Deus não a havia trazido até ali para deixá-la cair. João regressou no 7º dia e não regressou sozinho. Antônia estava ordenhando a Serena no curral quando escutou o som de 2 cavalos na entrada do sítio. Levantou-se devagar com o balde de leite na mão e o coração subindo pela garganta e viu João descendo do cavalo ao lado de um homem que nunca havia visto. Era um homem de uns 40 anos, mais magro do que deveria, com os ombros curvados e os olhos fundos, de quem dormiu pouco durante muito tempo. Tinha o rosto marcado não pelo sol, mas por algo de dentro, esse tipo de cansaço que não é do corpo, é da alma. Antônia soube quem era antes de qualquer apresentação, porque havia no olhar daquele homem quando se deteve na entrada do terreiro e ficou olhando a casa, o terreiro, a horta, uma dor tão visível que era como ler uma carta escrita com letra grande. Mário estava de volta no sítio que havia abandonado
E o que encontrou ali não era o que esperava. Não eram as paredes que guardavam a memória de Madalena cobertas de pó e silêncio. Eram janelas abertas, chão varrido, fogão aceso, cheiro de café e capim-cidreira no ar. Era uma horta viva onde antes havia ficado só erva. Era roupa de bebê secando no varal. Era uma cabra branca pastando tranquila no curral. A mesma cabra que ele acreditava que já havia morrido há tempo. Mário caminhou pelo sítio devagar, com as mãos nos bolsos e os olhos molhados, olhando cada canto como quem reencontra um rosto que amava e que mudou, mas que ainda é reconhecível debaixo das mudanças. Entrou na cozinha, viu a xícara na mesa, o fogão com brasa, as ervas penduradas secando na parede. Entrou no quarto do fundo e se deteve na porta quando viu o cesto onde os gêmeos dormiam um ao lado do outro, com aquela paz absoluta dos recém-nascidos que ainda não conhecem o peso do mundo. Ficou ali parado um tempo que ninguém mediu. João estava na varanda de pé em silêncio. Dona Carmela estava na cozinha. Calada, e Antônia estava no terreiro com o balde de leite ainda na mão, esperando sem saber o que esperar. Quando Mário saiu do quarto, tinha o rosto molhado e a expressão mudada, como se algo que havia estado preso dentro dele durante todo esse tempo por fim tivesse encontrado a saída. Caminhou até o terreiro onde Antônia estava e ficou frente a ela sem dizer nada por um momento. Depois disse com a voz embargada de quem fala por cima de um nó na garganta, que havia acreditado que aquele sítio estava morto, que havia ido embora porque não podia olhar aquelas paredes sem ver Madalena em cada canto, sem escutar sua voz na cozinha, sem sentir seu cheiro no quarto onde tudo aconteceu, e que havia acreditado que abandonar era a única maneira de suportar a dor, mas que estava enganado, que aquele sítio não estava morto, estava esperando, e que Antônia havia feito o que ele não teve coragem de fazer, havia devolvido a vida a um lugar que ele havia deixado morrer de tristeza. Antônia escutou cada palavra com uma atenção que ia além de ouvir. Via naquele homem uma dor que reconhecia, não igual à sua, mas feita da mesma tela, a dor de quem perdeu o chão e teve que aprender a pisar em outro. Não disse que tudo estava bem porque não estava. E simplificar a dor dos outros é uma falta de respeito que se disfarça de amabilidade. Só disse que o sítio era dele e que o sabia desde o primeiro dia. Mário a olhou. Olhou para a barriga, que já não era barriga, mas 2 filhos dormindo dentro da casa. Olhou para Serena no curral e disse que o sítio era dele no papel, mas que o que havia ali naquele momento era dela, que havia vindo para resolver 2 coisas. A primeira era Antenor, e a segunda era assegurar que Antônia nunca mais tivesse que temer perder aquele teto. Mário foi ao povoado no dia seguinte. João foi com ele porque não era hora de ninguém ir sozinho. Foram ao cartório e Mário deixou constância formal de que a propriedade não estava à venda, que havia habitantes autorizados no sítio e que qualquer tentativa de negociação por parte de terceiros era nula e sem consentimento. Depois foram à loja de Antenor e Mário, que era homem calado e de poucas palavras igual a João, disse ao comerciante, com uma voz que não precisava ser alta para ser firme, que se voltasse a pisar naquela propriedade ou a incomodar qualquer pessoa que morasse ali, a próxima conversa seria com um advogado da cidade grande que o irmão de Mário já havia consultado. Antenor escutou com a mandíbula travada e não respondeu. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque reconheceu talvez pela primeira vez que havia encontrado uma parede que não ia ceder. A notícia se espalhou pela região com a velocidade que as notícias têm no campo, rápida para o ruim e lenta para o bom. Mas desta vez foi ao contrário. Dona Carmela se encarregou de contar a quem quisesse ouvir que Mário havia regressado, que o sítio estava ocupado legalmente e que Antenor havia recebido um não que era definitivo. A versão verdadeira foi ganhando terreno sobre as fofocas e o silêncio de Antenor. Depois daquele dia confirmou o que todos já suspeitavam, que havia blefado de princípio a fim e que o blefe havia se desfeito. Mário ficou no sítio, não porque o tivesse planejado, mas porque aconteceu, da maneira em que as coisas corretas acontecem quando a gente para de forçar e deixa que a vida encontre seu lugar. Os primeiros dias dormiu no barracão de trás calado, trabalhando ao lado de Antônia e João, sem falar muito, redescobrindo cada canto daquela terra com a lentidão de quem está reaprendendo a estar num lugar que lhe doía. Mas foi Serena que fez a diferença. A primeira vez que Mário entrou no curral depois de voltar e a cabra se aproximou e lhe encostou o focinho na mão, o homem ficou parado ali um longo tempo, acariciando o animal que havia sido presente para Madalena
e que havia sobrevivido ao abandono da mesma maneira que o sítio havia sobrevivido. Esperando. Dona Carmela disse depois que foi naquele momento que Mário decidiu ficar porque Serena havia feito o que nenhuma palavra consegue. Havia lhe mostrado que o amor que teve por Madalena não precisava se apagar para que a vida continuasse. Só precisava de um novo lugar para existir. Os meses foram passando com aquela velocidade que o tempo tem quando a vida está cheia de coisas que valem a pena. Tomás e Luísa cresciam fortes, alimentados pelo leite de Serena e pelo cuidado de toda uma aldeia de gente que não compartilhava laços de sangue, mas que tinha algo que às vezes é mais forte. Mário se tornou uma espécie de avô que ninguém nomeou oficialmente, mas que todos reconheciam, carregando os gêmeos nos braços com um cuidado torpe que foi se tornando natural com o tempo, construindo brinquedos de madeira com mãos que antes só sabiam construir cerca e sulco. A horta duplicou de tamanho com o trabalho de todos juntos, e as primeiras vendas de queijo e verdura na feira do povoado trouxeram um dinheiro pequeno que Antônia guardava num frasco na gaveta da cozinha com a seriedade de quem nunca na vida havia tido controle sobre um centavo que fosse seu. João deixou de viajar, não anunciou, não fez discurso, não houve um momento solene de decisão, simplesmente as idas foram ficando mais curtas, os regressos mais rápidos, as desculpas para ficar mais frequentes, até que um dia qualquer estava ali de manhã, à tarde, à noite e no dia seguinte também. E ninguém perguntou por quê, e ele não explicou porque não fazia falta. A comitiva ele vendeu para um rapaz mais jovem que estava começando no ofício e com o dinheiro comprou ferramentas novas, sementes, arame para a cerca e um berço de madeira que ele mesmo fez para os gêmeos com um esmero de carpinteiro que ninguém sabia que tinha. A conversa entre ele e Antônia nunca aconteceu com palavras grandes. Aconteceu numa noite de lua, os dois sentados na varanda com os gêmeos dormindo e Serena ruminando no curral quando ele disse que queria ficar. Não ficar por enquanto, não ficar até arrumar sua vida, ficar de verdade, disse olhando para a frente para o terreiro prateado pela lua com aquela voz direta que era a única maneira que tinha de dizer as coisas difíceis. Antônia ficou em silêncio segurando a xícara de café, sentindo o peso daquelas palavras e o peso da resposta que estava se formando dentro dela. Disse que ficava, mas que precisava que ele entendesse uma coisa, que ela havia saído de uma vida onde não tinha voz, onde não tinha espaço, onde havia aprendido a se encolher para caber no mundo dos outros e que não podia nem queria voltar a nenhuma versão disso, por mais bonita que parecesse. João virou o rosto para ela e disse que sabia, que o havia visto nela desde a primeira vez que parou no sítio para dar água às mulas, encontrou uma mulher grávida de 8 meses cuidando de uma cabra sozinha, como se estivesse cuidando do mundo inteiro. Disse que o sítio era dela tanto quanto de qualquer um, e que o que ele queria construir precisava dos dois de pé, não um à sombra do outro. Antônia escutou tudo isso medindo cada palavra, buscando a armadilha que a vida lhe havia ensinado a esperar. Não encontrou nenhuma, e ali naquela varanda, com o perfume de capim-cidreira no ar e as estrelas sobre o telhado, deixou que o medo fosse com o vento da noite. A vida no sítio foi se organizando como se organizam as coisas que se constroem com mão honesta e com a paciência de quem não tem pressa para colher o que semeou. A casa recebeu cortinas que Antônia costurou com pano comprado na feira, vasos de ervas na entrada que perfumavam a quem chegava e a fachada pintada com uma cal branca que Mário preparou e que João aplicou num domingo de sol, transformando aquelas paredes no reflexo do que acontecia dentro delas. A horta cresceu até virar referência na região com feijão, abóbora, tomate, coentro, cebolinha e as ervas de Dona Carmela, que Antônia aprendeu a cultivar e a usar com a mesma sabedoria que a velha parteira transmitia em cada visita. Serena continuava dando leite com aquela constância que era quase milagre, e os gêmeos cresciam apegados a ela como se a cabra fosse parte da família, porque o era. Dona Carmela continuou vindo 2, 3 vezes por semana, com o bornal no braço e aquele sorriso discreto de quem olha a vida e vê que de vez em quando as coisas se encaixam da maneira em que deveriam. Não era mulher de dizer que tinha razão, mas os olhos o diziam cada vez que via João, carregando Tomás no ombro, enquanto Antônia plantava com Luísa amarrada nas costas com um pano e Mário sentado na varanda talhando um brinquedo com canivete e assobiando uma canção que ninguém conhecia, mas que soava como algo que havia regressado de longe. Numa tarde de domingo, com o sol pintando o terreiro de dourado e os gêmeos engatinhando pelo pátio,
Com aquela determinação de quem quer conhecer cada palmo do mundo, Antônia se deteve no meio da horta com o enxadão na mão e olhou ao seu redor. Viu a casa branca com as janelas abertas. Viu a velha mangueira carregada de frutos. Viu a Serena pastando com a mansidão de sempre. Viu Dona Carmela na varanda com o chá na mão. Viu Mário na banca de madeira com Luísa nos braços. Viu João arrumando a cerca do fundo com as mangas arregaçadas e o suor na testa, e pensou na manhã em que saiu daquela pensão com uma mala velha e uma barriga de 8 meses, e nenhuma certeza a não ser a de que não podia deixar de caminhar. Pensou nas portas que se fecharam, no caminho longo, nos pés que lhe doíam, no medo que não queria formular. Pensou no entardecer em que viu aquele telhado entre as árvores e na cabra que balava sozinha num curral esperando alguém que não chegava. E entendeu com aquela clareza que só chega quando o tempo faz o favor de mostrar o desenho completo, que nada daquilo havia sido casualidade, que o sítio não havia sido um acidente no caminho, mas o destino que a estava esperando, que a cabra que perdeu sua cria e a mulher que não tinha ninguém foram postas no mesmo chão para que nenhuma ficasse sozinha, e que a família que tinha agora, feita de gente que não compartilhava sangue, mas compartilhava algo que às vezes é mais forte, havia nascido ali naquele sítio, da mesma maneira em que nascem as coisas que realmente importam, devagar, com dor, com trabalho e com uma beleza que só quem passou pelo pior pode ver de verdade. Os recomeços nascem do chão de terra, de uma mala velha carregada por mãos que não sabiam aonde iam, de uma cabra que perdeu sua cria e encontrou duas, há forças que só aparecem quando a gente acredita que já perdeu tudo e lugares que parecem esquecidos pelo mundo, mas que só estão guardados por Deus, para quem vai precisar no momento certo. Antônia não escolheu aquele sítio. Foi o sítio que a escolheu. E talvez a vida funcione assim com tudo o que realmente importa. A gente não encontra o caminho. O caminho nos encontra. Se esta história tocou algo dentro de você, compartilhe-a com quem precisa escutar que o leite da bondade nunca seca, que o amor nasce nos lugares mais improváveis, e que às vezes a família que a gente precisa é a que a gente constrói com as próprias mãos. Até o próximo relato.